sejam todos bem-vindos a mais este painel do Diálogos ABMed. Vocês já sabem, eu sou Angélica Marques, gerente de assuntos regulatórios da ABMed, e queria dizer que é uma honra estar aqui com a Anvisa, com essa palestra, com esclarecimento sobre a proposta de resolução que revisa a normativa vigente de ensaios clínicos com dispositivos médicos no Brasil e sobre a norma que regulamenta os programas de uso compassivo, em que empresas podem fornecer um dispositivo médico ainda em fase de validação que possua uma relação risco-benefício favorável a um paciente. A palestra será ministrada pelo doutor Alessandro Ferreira do Nascimento, que ele é farmacêutico bioquímico pela UFOP, licenciado em Química pela UEG, pós-graduado em Toxicologia pelo UFG, pós-graduado em Vigilância Sanitária pela Fiocruz, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFCG, atua em pesquisa clínica na Anvisa desde 2007 e atualmente coordena a área de pesquisa clínica em produtos para a saúde da Anvisa. Aqui conosco também, para dialogar sobre esse importante tema, trouxemos a senhora Camila Rodrigues, da coordenação do Comitê de Inteligência Regulatória Latam, da ABMed. A Camila é farmacêutica, pós-graduada em assuntos regulatórios. Especialista em assuntos regulatórios com 10 anos de experiência no setor de dispositivos médicos, nas áreas de pré- e pós-mercado. Ela é auditora ISO 13485 pela BSI e Registered Scrum Master pela Agile Education by Scrum. Atualmente, especialista sênior em assuntos regulatórios Latam na Medtronic. Eu me sinto uma pessoa, um nada aqui do lado desses dois especialistas, mas eu estou aqui de pleno direito, passando a palavra para o doutor Alessandro fazer sua apresentação para a gente. Muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, Angélica. Boa tarde. Todos estão me ouvindo? Perfeitamente. Boa tarde a todos. Eu acho que eu havia feito uma apresentação perfeita. Aqui. Bem, é muito gratificante estar aqui hoje para falar após um certo tempo que eu já havia estado numa hospitalar, e eu acho fundamental que a gente, como servidor público, preste esclarecimentos sempre que houverem inovações, houverem questões regulatórias importantes sendo desenvolvidas na área. E hoje eu tenho um imenso prazer aqui de mostrar o que foi o avanço de uma área que chegou na Anvisa em 2014, foi criada em 2014 com o propósito de avaliar esse cenário das investigações clínicas, né, ser o destinatário dessa questão relacionada às boas práticas clínicas no âmbito dos dispositivos médicos. Então, no primeiro momento, houve uma grande preocupação sobre se a Anvisa iria cobrar e constituir a investigação clínica para qualquer dossiê de registro. Houveram vários questionamentos sobre qual o contexto da atuação da Anvisa nesse cenário. Mas, desde então, desde o primeiro momento, nós fomos muito conscientes de que a pesquisa clínica, salvo melhor termo, investigações clínicas, né, que é o termo usual da área, ele precisa ser trabalhado dentro de um contexto muito mais amplo, chamado avaliação clínica. Então, todo desenvolvedor, né, todo detentor de projeto precisa estar atento a esse contexto da evolução, do desenvolvimento do projeto, do processo de validação, e no momento da validação, um dos elementos que pode virar a chave e mostrar que o dispositivo é seguro e eficaz, né, tem a performance adequada para o uso pretendido, é a investigação clínica. Então, nós tivemos muito cuidado em transitar do mundo dos medicamentos para o mundo dos dispositivos médicos, porque são searas completamente distintas. Num deles, nós temos aí um desenvolvimento em fases 1, 2, 3, e fases estas que estão bem consolidadas, delineadas, né? E com a pandemia, até o pipoqueiro sabe o que é uma fase 3. Né? Então, a gente tem hoje uma clara certeza de que as fases de medicamentos não se adequam às nossas necessidades em termos de dispositivos médicos, da maneira como isso é colocado. A investigação clínica, ela é o entreposto, né, que vai avaliar
o que falta em termos de evidência, em termos de gerenciamento de risco dentro do projeto, quais são as necessidades de evidência ainda a serem respondidas dentro desse projeto. Então essa é a nossa preocupação desde o primeiro momento em estabelecer as diferenças, estabelecer um contexto que é preciso para a área de dispositivos médicos. Então, em primeiro lugar, é importante começar o nosso tema de hoje falando também sobre a questão do uso compassivo, né, de dispositivos médicos, que é também uma fonte de dados clínicos. Né? O uso compassivo foi, na verdade, construído, essa regulação foi construída no ano passado e passou por consulta pública, tivemos participação de vários atores, vários desenvolvedores, e ele é pautado em princípios, né? O paciente que apresente doença debilitante grave, ausência de alternativa terapêutica satisfatória, e necessariamente no país, né? E para a condição clínica que ele apresenta, então é importante oferecer esse acesso. E a relação benefício-risco favorável. Então, da junção desses três itens, né, nós temos a condição necessária para se oferecer um programa de uso compassivo no Brasil. É importante colocar isso nesses termos, um programa, né, porque é isso que ele precisa ser. O desenvolvedor precisa ter a clara consciência de que não é simplesmente doar o dispositivo, não é simplesmente oferecer o dispositivo para uma determinada necessidade, mas sim ter um programa sistemático, um programa construído, né, em bases sólidas, com dados clínicos, minimamente construído com esses dados, para que ele possa oferecer uma relação benefício-risco favorável. E a partir disso, né, o dispositivo é doado, o processo é avaliado paciente por paciente, porque essa é a lógica do uso compassivo em medicamentos, em outros países. Né? É bom colocar que o uso compassivo é uma das formas de acesso expandido. Né? O uso compassivo ele é uma das vertentes onde a gente pode oferecer a um paciente um dispositivo que ainda não passou pelo crivo regulatório, que ainda não passou pelo sistema de registro, né? E pode necessariamente beneficiar um paciente, mudar a sua condição clínica. Então, esse foi o nosso cenário. Então, o uso compassivo, mas se fala uso por compaixão, o senso comum tem que ser retirado um pouco dessa história, porque ele também requer uma certa estrutura logística para acontecer. Enfim, e o monitoramento que nós vamos fazer paciente por paciente, notificação de eventos adversos, existe uma plataforma também para que a indústria notifique eventos adversos ocorridos nesses programas e, eventualmente, uma inspeção, caso haja necessidade. Especialmente nesse começo, né, podemos ter alguma necessidade de inspeção para alguns produtos, alguns programas. Né? Em 2022, por exemplo, foram avaliados 24 processos para pacientes envolvendo 2 dispositivos cardiovasculares distintos. Né? Então, nós tivemos na verdade, 2 pacientes com um dispositivo e o restante com um outro dispositivo em particular. E aí é importante colocar que essas aprovações são feitas com extrema celeridade, considerando a natureza do programa de uso compassivo. A Anvisa recebe, naquele mesmo momento, ela já toma parte do processo, recebe o processo eletronicamente e consegue deliberar numa rapidez muito grande para que o paciente não sofra prejuízos, né? Porque aqui estamos falando de um contexto bem distinto de um registro. Né? Estamos falando de um paciente que precisa ser atendido por uma condição mórbida, extremamente cruel às vezes, e que ele precisa receber uma resposta muito célere. Né? Então, esse foi o contexto que já se apresentou para a gente o ano passado com a publicação da norma. É importante colocar que o uso compassivo, ele até, como se diz, ele é um dos cenários, como eu disse, para o acesso expandido dos dispositivos médicos. Ele não pode ser considerado uma porta de entrada para dispositivos médicos necessariamente, mas ele precisa seguir regras específicas veiculadas na RDC e aí sim fazer parte desse contexto. E isso é interessante também para o desenvolvedor, porque ele produz dados clínicos que podem, no futuro, serem compilados, ajudar no contexto, né, da avaliação clínica do dispositivo, de maneira positiva, e complementar esses dados dentro do processo de avaliação clínica, seja para o registro, seja para a adoção de uma nova indicação clínica, enfim, qualquer contexto que esse dado clínico seja útil. E com relação à pesquisa clínica com dispositivos médicos, né, é importante colocar que a RDC 751, em 2022, e até mesmo um guia que fizemos anteriormente, introduziu esse termo investigação clínica para que o setor se apropriasse, né, do significado desse termo como um significado que endereça necessariamente ensaios clínicos, pesquisa clínica com dispositivos médicos.
né? Então, esse termo é retirado originalmente da ISO 14155, uma norma que apensa as boas práticas clínicas com dispositivos médicos. Então, ela foi completamente retirada e traduzida para figurar como significado de investigação clínica e se direciona, né, ao cenário onde uma investigação clínica é necessária. E dentro desse contexto, né, a avaliação clínica de dispositivos médicos é que é o grande norteador do processo. A investigação clínica, ela entra dentro desse cenário porque o processo de avaliação clínica é o instrumento real para que a avaliação dos dados clínicos de um dispositivo médico atenda ao que nós chamamos de requisitos essenciais de segurança e eficácia desses produtos. Então, eu preciso inserir a investigação clínica dentro desse contexto. E dentro desse contexto, é importante lembrar que a gente precisa de dados clínicos, né? E esses dados clínicos são pesados dentro da avaliação clínica, são avaliados, categorizados, né? Avaliados com relação à qualidade da evidência, para que eles constituam um corpo de evidências dentro de um relatório de avaliação clínica, especialmente construído para produtos de alto risco, classe 3 ou 4 normalmente. E aí, ao construir esse relatório, né, a investigação clínica faz parte desse contexto. Não quer dizer que a investigação clínica é necessariamente uma necessidade de todo o dossiê. Não, claro que não. Eu posso, dentro de um rol de dispositivos médicos, né, dentro de um rol de dados clínicos, perceber que eu já tenho dados suficientes para comprovar segurança e eficácia, segurança e performance. Né? O binômio segurança e performance ele pode ser trabalhado de diversas formas e uma delas é a investigação clínica. E dentro desse contexto, nós modificamos a nossa RDC atual, que é para submissão de ensaios clínicos na Anvisa. Como sabemos, a Anvisa precisa receber do desenvolvedor, né, qualquer investigação clínica realizada no Brasil, de um produto sem registro necessariamente. Na verdade, na norma, nós colocamos para fins de registro. Esse termo, na nossa revisão, nós estamos abolindo, porque quase toda investigação clínica acontece para fins de registro. Se você pensar bem, até mesmo estudo acadêmico, né, que necessariamente não precisa ser submetido à Anvisa, ele acaba, no final das contas, alimentando a avaliação clínica daquele dispositivo. Ele pode ser utilizado como, numa pesquisa do desenvolvedor, para alimentar uma avaliação clínica e necessariamente ser utilizado como dado válido. Ele não precisa ser necessariamente submetido à Anvisa, um estudo que alimentou um projeto de mestrado, doutorado, por exemplo. Mas agora, se eu tiver um desenvolvedor com um dispositivo onde ele está financiando o projeto, ele está construindo a evidência, né? Então ele é o detentor mais qualificado para construir aquela evidência. Isso necessariamente tem que passar pela Anvisa, e especialmente se for uma grande inovação. Né? As inovações, né, elas necessariamente passam pelo crivo da investigação clínica por conta disso. Porque as inovações guardam em si algumas incertezas do ponto de vista clínico, algumas incertezas do ponto de vista do gerenciamento de risco. E grande parte dessas incertezas é checada numa investigação clínica, num ambiente controlado, num ambiente onde nós vamos discutir os desfechos com o regulador. Então nesse cenário que nós temos o destinatário natural dessa norma, que são os grandes desenvolvedores. Pode ser numa startup, pode ser num grande financiador. Independente do destinatário, o conceito, o rol de atores dessa RDC é necessariamente aquele que está construindo o projeto, está desenvolvendo o projeto, é o dono do projeto, e esse projeto vai passar por um processo de validação que necessite de uma avaliação clínica. Então, dentro dessa investigação clínica, nós vamos mudar esse cenário, nós propusemos mudar esse cenário que é muito adaptado às questões de medicamentos. Porque esse cenário é muito claro quando você possui, por exemplo, um medicamento que vai ser desenvolvido em 3 fases 1, 4 fases 2, 5 fases 3, e necessariamente não é esse o desenvolvimento de um dispositivo médico. Né? Então a gente pensou num processo no início muito atrelado ao cenário dos medicamentos. E aí, para romper com esse cenário, onde, por exemplo, se submete o primeiro dossiê com toda a informação técnica do dispositivo. Logo depois, gera-se um número de processos dentro da Anvisa. Uma vez gerado esse número de processos, o desenvolvedor vai apensar o primeiro ensaio clínico com o dispositivo, e se tiver um segundo ensaio clínico, vai apensar um outro processo.
Então, na verdade, isso é interessante para o desenvolvimento de medicamentos, mas para dispositivos médicos, nós pensamos num modelo um pouco mais completo, um pouco mais enxuto, digamos assim, né? Onde nós vamos ter, simplesmente, se eu tiver uma investigação clínica, vai submeter toda a documentação num processo apenas. Nesse processo eu vou ter acesso a características técnicas do dispositivo médico, a brochura do investigador, que é onde se guarda todos os dados que foram produzidos sobre aquele dispositivo até o momento, né? É um grande compilado de dados, o registro em base de dados do OMS, né, que pode ser, inclusive, submetido agora quando do início da investigação clínica, não precisa ser submetido logo de cara na submissão inicial, mas sim quando a pesquisa clínica, a investigação clínica for se iniciar, né, então, no momento que ela é iniciada, aí o desenvolvedor já possui a clareza de que aquele dispositivo, né, já pode receber, já pode notificar isso, até por questões de confidencialidade, né? Às vezes existem questões ligadas à natureza, essa natureza do produto, e ele precisa submeter numa hora que seja mais aprazível dentro desse contexto do desenvolvimento. Então, nós flexibilizamos para que seja apresentado apenas no início da investigação clínica. E se houver uma outra investigação clínica a ser conduzida com esse dispositivo, aí sim, submete um segundo processo. Não precisa submeter como se diz, os primeiros documentos. Se eles forem iguais, basta declarar que é igual ao processo anterior. Então, nós, de certa forma, construímos uma RDC, uma proposta de RDC, né, porque ainda ela foi votada semana passada, né, nós tivemos 3 diretores que foram a favor da proposta, votaram a favor da proposta, mas tivemos um pedido de vistas, estamos aguardando, então estamos orientando a esse pedido de vistas, qualificando o processo, respondendo às diligências feitas pela diretoria que pediu vistas, né, para que a gente possa, o mais rápido possível, tornar essa norma acessível a todos vocês, todos os desenvolvedores que queiram necessariamente submeter investigações clínicas no país, né? Então, essas investigações clínicas estariam dentro do processo mais otimizado, com terminologias muito mais adequadas ao cenário de dispositivos médicos, porque quando a gente fala ensaio clínico, pesquisa clínica, né, o desenvolvedor muitas vezes que conhece a ciência regulatória do processo não se identifica. Mas quando a gente fala em investigação clínica, quando a gente fala plano de investigação clínica, quem leu a ISO 14155 sabe o que significa. Então, a norma acaba endereçando, em termos de jargão, em termos de terminologia, às pessoas certas, as pessoas que necessariamente vão desenvolver produtos, inovações, seja aqui no país, ou trazer inovações para serem, como se diz, né, submetidas a participantes de pesquisa brasileiros. Então, esse foi o objetivo da construção dessa norma, né, e, basicamente, esse é o cenário que nós trazemos esse ano para vocês, né, desses 2 anos de atividade da coordenação de pesquisa clínica em produtos para a saúde. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Eu já ia derrubar minhas fichas, para variar, e o microfone estava no mudo, então eu peço desculpa por ser eu, gente. Faz parte. Faz parte, gente. Agradeço as palavras do doutor Alessandro, e eu queria passar para a Camila, nossa moderadora. Ela tem algumas perguntas que foram preparadas pelo comitê. Obrigada. Para iniciar, doutora, a gente gostaria, como setor, de te agradecer por esses 2 anos de coordenação, porque todos os trabalhos que foram realizados até então foram feitos com muito primor, né, oportunizando ao setor o diálogo, e um diálogo de alto rigor técnico, né, principalmente em relação à RDC 608, de uso compassivo. Então, a gente teve uma primeira rodada com a consulta pública e depois uma reunião de consolidação com bastante maturidade, respeito e bastante troca técnica, e isso trouxe e reflete num regulamento redondo e que atende a necessidade, né? Em relação à pesquisa clínica, a gente também identifica tudo o que foi dito e a gente reitera realmente, quando a gente lê a proposta de texto, ele realmente simplificou, né? E ela tira um pouco dessa cara de medicamento e adapta para o cenário de dispositivos médicos. Então, a gente vê esses 2, como posso dizer, 2 trabalhos como de excelência, né? Então, como setor, a gente gostaria primeiro de te agradecer
pela oportunidade também de trabalhar junto no desenvolvimento desses 2 regulamentos. Muito obrigado. Por nada. Com relação, eu vou começar então no mesmo sentido da sua fala, falando do uso compassivo. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, né, que nós trouxemos da coordenação, uma delas mais técnica e uma outra mais geral. A técnica é com relação à inclusão de pacientes no programa de uso compassivo. Apesar da norma do regulamento ser bastante claro, ainda existe no setor discussões e entendimento em que momento poderia ser incluído novos pacientes num programa que já teve uma solicitação ou uma anuência concedida, né? A gente sabe que a solicitação e a anuência ela é individual e transferível, mas a inclusão no programa é permitido a qualquer tempo? O senhor poderia explicar um pouquinho? Bem, o modelo do uso compassivo, diferentemente do que se constrói para acesso expandido, que é para grupos de pacientes, né, o acesso expandido de medicamentos ele é feito numa fase específica do desenvolvimento de medicamentos, que é a fase 3. O setor não identifica isso como verdade para os dispositivos médicos, né? Fase 3. O que é fase 3 para o dispositivo médico, né? Então, necessariamente não existe a previsão para grupos de pacientes. Então, é paciente por paciente. E aí, dentro dessa perspectiva, quando a gente fala a que momento deve ser submetido o uso compassivo, bem, a qualquer momento necessariamente, porque cada processo, cada paciente é um processo. Gera um processo porque a gente vai acompanhar todos eles são planificados dentro da Anvisa, a gente acompanha os desfechos que foram produzidos, que foram orientados pelo detentor do programa, né? Porque normalmente você tem um produto cardiológico, por exemplo, eles vai estabelecer um desfecho com 30 dias na situação periprocedimental, depois vai estabelecer, por exemplo, após 1 ano uma avaliação do paciente e após 2 anos. Então, se esse é o cenário que a própria indústria, o próprio desenvolvedor estabeleceu para aquele dispositivo, então a gente vai também, nessas datas, cobrar um relatório daquele paciente dentro desse cenário, né? Então, é isso que tem acontecido. Porque, por definição, o uso compassivo é paciente por paciente e cada paciente tem que colocar toda essa logística, estabelecer toda essa lógica de dados clínicos, de elegibilidade para o programa, né? Porque o paciente precisa ser elegível dentro da sua condição clínica para aquele programa. Então, a gente vai verificar isso necessariamente dentro desse contexto. Aí o pessoal pode até pensar, mas isso aí gera uma demanda monstruosa. Não, até que isso para a Anvisa é perfeitamente palatável em termos de demanda, em termos de acompanhamento. Nós conseguimos hoje, para o cenário de dispositivos médicos, fazer isso com excelência. Tá? Se algum dia isso acontecer de maneira mais voluptuosa, digamos assim, é até um bom sinal, né, de que a indústria atingiu um patamar de inovação e de construção de projetos, né, que realmente faz até com que a gente também se mexa no sentido de reavaliar o processo. Mas, atualmente, isso a gente consegue acompanhar de maneira muito precisa, muito tranquila. Perfeito, muito obrigada. Eu acho que a pergunta ela até advém, se eu não me engano, do artigo 26, que ele fala que, na ocorrência de um registro, um paciente poderia ser incluído em até 5 anos da inclusão do primeiro paciente anuído. Então, talvez por isso essa interpretação de que fosse possível incluir um paciente num programa já existente. Mas, entendendo a fala do senhor, sempre paciente dispositivo. Então, a solicitação do programa é sempre individual, não admite inclusão. Essa questão dos 5 anos, só para clarificar mais, é simplesmente porque no momento que você incluiu o primeiro paciente no programa no Brasil, existem 5 anos, foi até meio arbitrário, porque a gente precisava de um planejamento para quando esse programa iria terminar, né? Então, a gente pensa em 5 anos, porque daria um tempo para o produto ser registrado no Brasil ou em algum lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, né? Então, o foco é no registro do Brasil. E aí, sim, nós permitimos todo o programa de uso compassivo durante 5 anos no Brasil. Esse seria o marco. Então, dentro desses 5 anos, pode-se incluir pacientes a qualquer hora. Ok, muito obrigada, esclarecido. Então, acho que para a gente fechar a parte de uso compassivo, acho que a pergunta que não quer falar, eu acho que o senhor até falou na sua fala, que o uso compassivo na área de dispositivos médicos ela é uma modalidade de acesso expandido. Mas tem um planejamento ou pretensão de expandir na área de dispositivos médicos o uso compassivo, como, por exemplo, acontece na área de medicamentos, onde, por exemplo, um produto que, apesar de não ter registro no Brasil, tendo registro fora do país, ele pode
ser utilizado por um programa formal e com monitoramento e não sendo tratado caso a caso como hoje acontece? É mais um cenário onde as coisas realmente não podem acontecer da mesma forma, né? Porque medicamentos já possuem uma série de critérios e assim, de links com as fases de desenvolvimento deles, onde isso está bem ordenado e qualificado, né? Um processo de acesso expandido de medicamentos precisa pensar em pacientes que estão em fase 3 de desenvolvimento e aí não atendem a critérios de elegibilidade para um determinado ensaio clínico e precisam receber aquele medicamento. A indústria vai, agaria participantes de pesquisa, que seriam potenciais participantes de pesquisa que não têm acesso àquele medicamento e oferece na forma de acesso expandido. No entanto, para dispositivos médicos, é muito complicado pensar num dispositivo de alto risco sendo oferecido fora de um cenário qualificado. Então, oferecer por excepcionalidades, ainda existe essa opção, mas tudo sendo visto também com com certo rigor, né? Claro que é necessário para esse tipo de dispositivo esse contexto, mas ainda não temos a avaliação para ampliar esse cenário, porque isso é muito complicado estabelecer regras, minúcias, como existe nessa área dos medicamentos, né? Produto desenvolvido até tal fase. Então, isso é complicado quando se fala em dispositivos médicos, porque não existem fases necessariamente. Existe um arcabouço de validação, existe um cenário de verificação e validação que não se pode estimar um ponto específico onde o produto pode ser oferecido. Então, ele precisa passar pelo crivo regulatório do registro para que efetivamente aconteça no Brasil essa doação ou continuar nessa seara da excepcionalidade, infelizmente. Entendi, muito obrigada. E acho que até pela especificidade, né? Sim. A área de dispositivos médicos é um mundo que vai do mais básico de um curativo a coisas que a gente estava falando aqui de inteligência artificial agora há pouco. Exatamente. Né? Então, é super compreensível. Então, migrando para a parte de pesquisa clínica, falando então do texto da consulta, de uma forma geral, o setor achou que, de fato, como eu comentei e reitero, simplificou, né? Trouxe ela mais para a realidade de dispositivos médicos. Realmente a gente crê e apoia, né, o texto da proposta, mas a gente tem uma preocupação, principalmente como patrocinador. Né? Não sei se tiveram oportunidade ou se o texto final refletirá alguma mudança em relação ao reporte dos eventos adversos não graves para o patrocinador e, consequentemente, para a Anvisa. Né? O texto original da consulta pública prevê somente o reporte dos efeitos adversos, dos eventos adversos graves. Sim, justamente aqueles eventos que devem ser reportados num prazo específico, né, de 7 dias corridos. Porque esses eventos que nós qualificamos lá são eventos que exigem intervenção da agência em alguns casos, na maioria dos casos. Porque são eventos que ocorrem, são não previsíveis, né, e que necessariamente ocorrem com o dispositivo médico e são ligados relacionados ao dispositivo médico. Então, uma coisa seria a notificação desses eventos. Esses eventos são notificáveis num prazo extremamente exíguo. Justamente para que a agência possa, ao recebê-los, pensar em alguma ação, seja ou suspensão, ou buscar mais informações com o patrocinador. Né? Agora, se você atentar para o texto, o patrocinador ele precisa informar a Anvisa em relatórios anuais, né, o rol de eventos adversos. Então, o conjunto continua sendo submetido e qualificado para a gente recebe esse contexto. E a gente pode, eventualmente, checar esses eventos adversos em futuras inspeções em boas práticas clínicas, que esse, inclusive, é o nosso grande objetivo, de poder inspecionar estudos para qualificar como está essa comunicação dos eventos adversos, como os eventos adversos são relatados, como o nexo causal desses eventos é construído. Então, há uma preocupação nesse sentido, eu acho que a inspeção em boas práticas clínicas fecha o ciclo. Né? Ela primeiro qualifica a questão dos patrocinadores, dos desenvolvedores e dos financiadores de pesquisas clínicas no país, para que desenvolvem produtos em investigação clínica, e oferece essa segurança, né, de que a Anvisa, ou até mesmo se o dispositivo estiver em outro país, que esse dispositivo vai ser avaliado pela melhor ciência regulatória possível. Então, os eventos adversos continuam sendo avaliados, mas a questão da notificação é apenas a notificação de uma classe de eventos que causa preocupação, que é o evento grave associado, não previsto,
né, e associado ao dispositivo. Então, esse conjunto de causalidades e contextos evocam a nossa preocupação. Perfeito, esclarecido. E a minha última pergunta, então, se tiver tempo ainda, Índia, tem? Acho que o senhor falou de alguma forma, mas só para garantir, né, aproveitando o espaço, apesar do pedido de vista, tem uma expectativa de aprovação da consulta pública, né, na transição para o regulamento da pesquisa clínica? Pois é, a partir desse momento, quando existe o pedido de vistas, a gente precisa clarificar o máximo possível para a diretoria todo o processo, mostrar justamente a utilidade desse regulamento para o setor, né, o quanto que ele vai contribuir, o quanto que ele vai dar match com quem quer desenvolver um dispositivo médico realmente no país e quer construir um processo de investigação clínica. Ele vai olhar para a norma e enxergar que aquilo ali é a ciência regulatória para o desenvolvimento que ele quer fazer. Então, esse foi o objetivo de qualificar a norma em termos de jargão, em termos processuais, né, em instrução processual, entre outros, para que houvesse essa clareza para quem quer desenvolver um dispositivo e seguir a melhor ciência regulatória possível. Quando eu entrei na Anvisa, eu lembro muito bem que o Dr. Granville, não sei se vocês já ouviram falar, que era o coordenador na época, ele falava que a pesquisa clínica é a aviação de caça da Anvisa, né, porque é o momento onde a gente, não pela, digamos, né, pelo glamour e pelo status, mas principalmente a gente cuida de processos que ainda estão incipientes, inovadores, né? Então a gente precisa ter um olhar técnico muito mais apurado, porque os riscos nesse cenário são muito maiores, né? E a gente precisa ter cuidados além dos cuidados tradicionais de um dispositivo médico ou de qualquer tecnologia que esteja em desenvolvimento. Muito obrigada. Então, eu agradeço, doutor Alessandro, agradeço a Camila, agradeço a todos por terem estado aqui assistindo. Esse assunto é muito importante, tanto para o desenvolvimento de novos produtos, como também para o atendimento à saúde, né? Então, é muito importante a gente sempre trazer o trabalho das empresas e da Anvisa nessa seara. Eu queria dizer que hoje a gente está encerrando as palestras aqui e convidar todos para aparecerem lá no estande da BIMED, na Rua H34. Muito obrigada, gente.